Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Você aí da internet, você das redes sociais aí. Meu nome é Jefferson. Toda semana eu gosto de estar passando pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram e também pelo YouTube. Tem um canal no YouTube chamado Noronha Pesquisador. Você é meu convidado especial, você é minha convidada especial. Tá visitando o meu canal lá. Eu que gosto de estar compartilhando, né? Sempre a teologia, que é o conhecimento de Deus, a filosofia, que é o pensamento humano, a apologética, que é procurar dar razão, né? A fé cristã e também a ciência. Eu gosto de estar falando muito sobre a TDI, a teoria do designer inteligente. Então você é meu convidado especial a estar visitando o meu canal no YouTube. Se chama Noronha Pesquisador. No dia de hoje eu vou contar a história de uma mulher do Velho Testamento, da Bíblia Sagrada, lá no livro de Josué. O nome dela é Raabe, ela era uma meretriz, uma prostituta, e a história dela tem alguma coisa, né? Nós vamos tirar alguma lição da história de vida de Raabe, a prostituta, que ela, além de entrar na genealogia de Jesus, ela foi considerada uma mulher de muita fé. Tanto é que está registrado lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 11, versículo 31, fala sobre essa mulher. Eu queria ler aqui um livro maravilhoso do Paul Gardner. Quem é quem na Bíblia Sagrada? E hoje eu vou estar falando nessa colocação, né, nessa pequena bibliografia. Outro dia eu passei nesse lugar que eu gosto de fazer muitas reflexões, colocar os meus pensamentos. Eu falei sobre Ana, né, do Velho Testamento, a mãe de Samuel. Hoje eu vou falar sobre essa mulher Raabe. E uma da principal colocação na minha reflexão hoje é o que está escrito em Romanos 2:11. Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não escolhe, né? Tem muitas pessoas que acreditam nisso, numa teologia até. A Bíblia diz em Romanos 2:11, pode conferir. Para com Deus não há acepção de pessoas. A gente vê a sociedade faz isso, né? Ela julga valores. A sociedade, quem tem mais, vale mais. Para com Deus não é assim, não funciona desse jeito. Deus, ele não faz acepção de pessoa, como nós vamos ver nessa história hoje narrada na Bíblia Sagrada e também no livro. Ó. Quem é quem na Bíblia Sagrada? Vamos lá então. Raabe. Sua história está registrada no capítulo 2 de Josué. 2 homens foram enviados de Sitim para avaliar o poderio das cidades de Canaã, especialmente Jericó. Eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e logo descobriram que era uma mulher temente a Deus e que estava temerosa sobre o que aconteceria com seus entes queridos quando os israelitas se apossassem de Canaã. Quando o rei de Jericó soube da presença dos 2 espias, enviou uma mensagem a Raabe, pedindo-lhe que lhe entregasse. Ela, no entanto, escondeu os 2 espias no telhado da casa e disse aos mensageiros que eles já tinham ido embora. Em troca da sua ajuda aos israelitas, Raabe pediu proteção para sua família e recebeu essa garantia por parte dos 2 espiões. Quando os israelitas conquistaram Jericó, ela e seus familiares foram poupados. Isso está escrito em Josué capítulo 6, versículo 22 ao 25. Esse compromisso de Raabe para com os israelitas que chegavam e para com Deus deles foi um ato de fé, reconhecido no Novo Testamento. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Então eu recomendo, né, você fazer a leitura de Josué capítulo 2 e também de Hebreus capítulo 11, versículo 31, para você conferir, para não ficar só nas minhas meras palavras, para você crer, acreditar, confiar que primeiro Deus, ele não faz acepção de pessoas. Eu era um Zé Ninguém na sociedade, né? Não sou melhor que ninguém ainda, mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus alcançou eu e a minha família. Eu gosto de estar ensinando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho tem esse poder sobre qualquer ser humano. Se o ser humano se arrepender, tiver uma metanoia, uma mudança de mente, ou seja, dar um giro de 360 graus na vida dele, Deus pode mudar o rumo da sua vida, como mudou o rumo da minha vida. E como mudou o rumo da vida dessa mulher aqui que nós estamos narrando.
hoje nessa reflexão a respeito de Raabe, a prostituta, a meretriz. Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus lindo e maravilhoso. Uma das razões espontânea, livre, eu sou livre. Eu sirvo esse Deus porque eu sou livre, não me é imposto nada. Eu sirvo a Deus de livre e espontânea vontade, para reverenciar, para agradar, para agradecer, para louvar, para cultuar esse Deus maravilhoso, que criou esse dia maravilhoso, né, que estamos aqui contemplando. Raabe, uma mulher da vida, ou prostituta, como prefira chamar, escreveu seu nome na história. É citada em Hebreus capítulo 11, como eu já falei, como exemplo de fé, e é mencionada na genealogia de Cristo, para ensinar à posteridade que não importa o nosso começo, e quão desastroso ele tenha sido, em Cristo é possível ter um final diferente. Que coisa linda, né? A religião fala isso, né? A religião fica mudando comportamento, falando isso, falando aquilo, não. O cristianismo fala, Jesus fala em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então não importa como você está, de que maneira que você está, o importa é você se arrepender e ouvir essa voz maravilhosa desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que em pleno século XXI Ele quer mudar a minha história, Ele quer mudar a sua história, as nossas vidas. Basta a gente crer na palavra de Deus. Eu queria tirar duas lições da história de Raabe, essa história linda e maravilhosa, né? A primeira, como eu já citei, é Romanos 2:11. Deus ele não faz acepção de pessoas. Eu não sei, eu estou usando a internet agora para trazer essa reflexão, essa mensagem. Eu não sei aonde você está, qual localização geográfica, eu não sei de que maneira você está espiritualmente, eu não sei de que maneira que você está socialmente. Eu sei de uma coisa, responda a esse Deus vivo e maravilhoso que te conhece, que quer mudar, que quer dar sentido, propósito na sua vida. Jesus falou em Mateus 11, 28, vinde a mim todos, ele não fez acepção, como eu falei, ele não faz acepção. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu ouvi esse chamado no ano de 1993, estava sobrecarregado, com uma vida destruída, de usuários de droga, viciado em droga, com síndrome do pânico, com a vida totalmente destruída. Então eu ouvi esse chamado, eu acreditei nesse chamado e hoje eu estou aqui para testificar, para testemunhar, para falar que é um fato na minha vida. Eu não sei a vida de outras pessoas, né? Eu posso falar por mim eu falo. Eu, Jefferson Noronha, tenho 51 anos de idade, sou casado com a Simone, pai do Rafael, do João Pedro, que moro na cidade de Sorocaba, que trabalho com telecom, né? Hoje estou fazendo palestras cristãs. Me tornei um palestrante, me formei bacharel em teologia e hoje eu faço palestras, falo de Jesus, falo da palavra de Deus, ensino o evangelho, né? E eu posso responder por mim. Já faz mais de 20 anos que eu estou na presença de Deus. Tenho problema, adversidade, enfrento todo tipo de problema que a sociedade está aí nos propondo. Mas uma coisa é certa, eu continuo cada vez mais crendo nesse Deus vivo e verdadeiro que criou os céus e a terra, que não é um mito, como muitas pessoas falam, né? Deus é uma realidade, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã cedo. A notícia que vai sair amanhã cedo, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante que espada de 2 gumes e ela penetra até a divisão da alma, da junta e da medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, porque ela é a palavra de Deus, do Criador que nos formou, que nos conhece. Não tem ninguém melhor para conhecer o ser humano do que aquele que o criou, que o fez, né? E Deus conhece. Deus quer mudar a sua vida. Ele quer que você creia, acredite na palavra dele e responda a ele, né? Como é bom um relacionamento onde um fala, outro ouve, um fala e outro ouve. E assim é Deus conosco, né? Nós precisamos buscar a presença de Deus, a face de Deus e acreditar. Para a gente ter fé, aumentar a nossa fé e continuar crendo e conseguir pedir para Deus para a gente conseguir vencer as adversidades, as crises, tudo aquilo que também enfrentamos nessa sociedade cheia de problemas. Então Deus ele não faz acepção de pessoas, Ele quer te abençoar. Ele quer encaminhar a sua vida, Ele quer trazer paz ao seu coração, Ele quer que você tenha perspectivas novas, foco, né? Creia que a Bíblia é a palavra de Deus, creia que Deus existe, é real, que existe um ser supremo, todo-poderoso que criou esse planeta lindo e maravilhoso, que quer abençoar a sua vida.
Então a primeira lição que a gente tira da história de Raabe é que para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não escolhe A, B ou C ou D. Ele pode escolher pessoas para trabalhar no seu reino como profeta, sacerdote, pregador do evangelho, né, mestres, doutores, evangelistas, pastores. Agora para ser salvo não. Deus não faz acepção de pessoas. Segundo, precisamos ter fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque através da nossa fé, nós vamos ter as respostas de Deus como essa mulher teve, né? A nossa fé vai nos trazer salvação e vai levar a nossa família para a salvação também. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Então a gente precisa ter fé. Raabe foi uma mulher de fé, teve fé. Através da fé dela, não só ela foi salva, como toda a família dela foi salva da destruição que houve na cidade de Jericó. Em Atos também, capítulo 16, eu marquei aqui que eu gosto de marcar alguns textos bíblicos para substanciar mais o teor da mensagem, né? Atos 16, 31, aquele carcereiro lá da cidade de Filipe, ele ficou com medo ali, ele perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deixa eu fazer uma anotação aqui. Então o fato de eu ser salvo não quer dizer que a minha família vai ser salva, mas o fato de eu ser salvo, a minha família vai ver que Deus é real, que o Evangelho é real e que eles podem chegar à salvação. O fato de eu ser salvo não vai trazer salvação para o meu filho e para minha mulher, não. É porque a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Precisamos, esclarecer isso. Em Atos 16, 31, eu já vi vários pregadores: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não é por aí, não. Então, a Raabe foi salva, a família dela foi salva. Então, é através de cada um tomar a sua decisão. Se eu for salvo e meu filho Rafael, meu filho João Pedro, minha esposa Simone, eles não tomar a decisão deles, não vão ser salvos. Não, a salvação é individual. Deus só tem filho. É muito importante entender esse ponto. Mas se a gente crer, acreditar, né, que seremos salvos, automaticamente, através das nossas vidas, de exemplos de fé, as pessoas vão acreditar em Deus, vão confiar em Deus e vão chegar à salvação. E o texto aqui também de Josué, que eu queria ler na Bíblia Sagrada, Josué, capítulo 6, versículo 22 ao 25. O 22 em diante diz assim: então Josué disse a 2 homens que havia espionado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai-a dali, com tudo quanto tiver, como lhe prometeste com juramento. E os jovens espias entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus, e trouxeram todos os parentes dela, e o deixaram fora do acampamento de Israel. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro e o bronze foi colocado no tesouro da casa do Senhor. Assim, Josué poupou a vida da prostituta Raabe, da família de seu pai e de todos os seus. E ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque esconderam os mensageiros de Josué, como havia enviado para espionar Jericó. O cumprimento da palavra de Deus, né, que os espias falaram, os homens de Israel falaram, eram servos do general do exército de Israel, Josué, que era o líder do povo de Deus, que Deus usou ele para trazer juízo sobre aquela cidade chamada Jericó. Então ele cumpriu. A palavra de Deus, ela cumpre em nossas vidas. Por isso que a gente tem que crer, acreditar, confiar em Deus, estar nessa caminhada de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Continuar crendo que esse Deus vive e verdadeiro. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Ele nos contempla, ele nos acompanha. E ele viu o ato de fé de Raabe, a meretriz, a prostituta, né? Precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque através da nossa fé nós podemos ser salvos e levar a nossa família para a salvação também. Foi o texto que eu li aqui de Josué, capítulo 6, versículo 22 e 25, através da atitude de uma pessoa. Toda a família foi salva. Que interessante, né? Que lindo. Assim como Jericó recebeu a sentença de juízo divino e foi destruída, o nosso planeta também. Ele recebeu uma sentença de juízo do Deus Todo-Poderoso. Aí a pergunta minha, sou pesquisador: como escaparemos? A palavra de Deus nos responde: recebendo a Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. Teremos uma história diferente e seremos salvos do juízo de Deus sobre a terra. Aí outra pergunta: não é melhor ter Jesus como Salvador e advogado hoje do que juiz um dia? Assim, a gente procura como
pesquisador, né, um pensador cristão, fazer com que as pessoas reflitam, pensem, né, raciocinem à base das escrituras, pense melhor. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, e a palavra de Deus, assim como aconteceu lá no livro de Josué, que Deus, através de Josué, trouxe uma sentença de juízo sobre a cidade de Jericó, destruindo tudo, né, escapando somente Raabe e a sua família. Um dia todo esse planeta lindo e maravilhoso, que foi corrompido por causa da desobediência de Adão e Eva, Deus vai trazer juízo. Então Deus está falando comigo, falou comigo grandemente nessa reflexão, nessa mensagem, e está falando com você também. Um dia Deus vai trazer juízo sobre todas as obras aqui da terra, todo ser criado, 7 bilhões de habitantes. E a palavra de Deus diz que Jesus é o Salvador. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos crer e acreditar que Jesus é o Salvador, que Jesus é o nosso advogado, ele perdoa os nossos pecados, né? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e que tudo se fez novo. É uma renovação de mente, é uma renovação de vida, e é isso que Deus faz. E é isso que Deus quer fazer, né? Na minha vida, na sua vida. Essa história de Raabe é linda, maravilhosa. Eu convido você a ler lá no capítulo 2 de Josué, né? E com certeza Deus vai falar grandemente ao seu coração. Ele falou comigo quando eu estava lendo, estudando a respeito desse tema, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Esse Deus lindo e maravilhoso que se manifestou na pessoa de Jesus, ele chama os pecadores, porque todos somos. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Como que a gente volta para a presença de Deus? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Entregue a sua vida a Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Ele pode dar um final diferente para a sua vida. Eu estou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Um beijo no coração do Jefferson Noronha.